Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Estão prontos para mais uma aula? Eu estou muito feliz e muito animada por estar aqui com vocês. Se lembram, né? Professora Andressa. E vamos continuar trabalhando sobre a língua portuguesa. Fizeram as brincadeiras em casa? Contaram as piadas? E daí, muito riso? Eu acredito mesmo, muito riso, muito legal. Estão com o material para a nossa aula de hoje? Não esqueçam de colocar a data e o seu nome. Eu sei que já estão craques colocando com letra maiúscula o nome e o sobrenome. E enquanto vocês escrevem, está na telinha os nossos objetivos da aula de hoje. Identificar e localizar antônimos e sinônimos em textos e situações diversas. Nós trabalhamos com os antônimos e os sinônimos de forma separada. Hoje vamos trabalhar com eles juntos ao mesmo tempo. Diferenciar antônimos e sinônimos, reconhecendo as suas características. E localizar informações explícitas no texto. Aquelas que são mais fáceis de nós encontrarmos, que não precisa pensar muito, que está mais ali, a gente consegue mais perceber, ok? Vamos começar então. Como é que está a cabeça de vocês? A nossa tarefa, muito bem. Primeiro vamos corrigir a tarefa então. Lembram que eu havia pedido 4 palavrinhas. Para cada palavra, um sinônimo e um antônimo. Aqui estão as palavrinhas que eu escolhi e vocês aí em casa certamente fizeram palavrinhas diferentes. Não tem problema. Eu já havia escolhido, que vocês viram ontem, bonito, para ela como sinônimo belo e como antônimo feio. Aí escolhi doce, açucarado e amargo. Rápido, veloz e lento, grande, enorme e pequeno. Alguma dessas opções vocês escolheram? Joia! Muito bem! Agora então, como eu ia dizendo antes da tarefa, a cabecinha de vocês está assim? Sinônimos, antônimos, palavras semelhantes, palavras contrárias. Quanta coisa já aprendemos nessas 2 aulas e espero que vocês tenham aprendido. Agora, para a nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma história. Vocês vão assistir a contação dessa história, A Rebelião dos Sinônimos e Antônimos. É uma história escrita por William Tucci. Acompanhem aí em casa a história. Olá, criançada, tudo bem? Eu sou o professor Anderson e eu trouxe mais uma história para vocês. Vamos lá? A professora Tânia chegou em casa muito cansada do trabalho. Havia dado aulas o dia inteiro e ainda tinha uma pilha de provas para corrigir. Depois de um banho relaxante, sentou-se à mesa da sala e pôs-se a trabalhar. Corrigia, rabiscava, dava notas. As provas não acabavam nunca. O tema das provas era sinônimos e antônimos. E o que mais desesperava a professora eram os erros cometidos pelos alunos. Era cada erro de arrepiar os cabelos. Veja só, qual é o sinônimo de bonito? O Léo respondeu que é feio. Desde quando feio é sinônimo de bonito? A verdade é que eles nem mesmo entenderam a diferença entre as palavras antônimos e sinônimos. Tânia estava muito decepcionada quando escutou uma conversa muito estranha. Oi, vem aqui! Ei, sai daqui! Não vou não! Você é muito chato!
Que nada, você que é feio. Achou que estivesse ficando maluca. De repente, da pilha de provas, sobre a mesa, saltaram os dois irmãos, o sinônimo e o antônimo. O primeiro tinha uma cara muito simpática, o outro mais rabugento, parecia ser do tipo que discordava de tudo. A professora, com os olhos arregalados de pavor, observou as duas criaturas e não pôde ver. E então ficou tonta e, quando estava perdendo os sentidos, foi socorrida pelo sinônimo. Prof, não desmaie. Vai, prof, desmaie sim, dizia o antônimo. Pois fique sabendo que você é muito feio, exclamou o sinônimo. Eu sou bonito. Será que vocês poderiam parar com essa rabugice e me explicar o que está acontecendo aqui? O sinônimo foi o primeiro a tomar a palavra. Bom, prof, o que está acontecendo é que eu não aguento mais esse sujeito aí. Ele vive discordando de absolutamente tudo que eu falo. E é por isso que a gente vive brigando. Se eu digo sim, ele diz não. Se eu digo certo, ele diz que está errado. Se eu digo pouco, ele diz muito. Ah, pode parar. Mas, prof, eu não faço por mal. É a minha natureza. E o sinônimo também não é nenhum santinho. Ele é sempre metido a sabichão. Ele não se cansa de encontrar palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Só muda a forma, porque o sentido é o mesmo. Se eu digo que alguma coisa está bonita, lá vem ele dizer que é bela, que é maravilhosa. Se eu digo que o café está doce, lá vem ele dizendo que está açucarado, que está adocicado. Tânia já estava ficando tonta diante de tanta discussão e interrompeu a briga novamente. Tá, já entendi. Mas será que vocês não percebem que isso é absolutamente normal? Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes e que podem ser trocadas sem mudar o sentido da frase. Já os antônimos são forma de oposição. Por isso, aparentemente, vocês estão sempre nesse conflito. E os dois voltaram a discutir. Exausta e desolada, a professora Tânia baixou a cabeça sobre a mesa e ali ficou, chorando baixinho, até que finalmente adormeceu. Então, crianças, gostaram da história? O que era a briga daqueles dois irmãos que não conseguiam se entender? E a professora, quanto trabalho, né? Vamos pensar um pouquinho nessa história então. Primeiro, que o título do livro, Rebelião dos Sinônimos e Antônimos, vocês sabem o que significa a palavra rebelião? Segundo o dicionário, significa ato ou ação de rebelar-se, estimular a rebeldia, recusar-se a obedecer uma autoridade, revoltar-se contra algo ou alguém. Lá na história, os dois irmãos estavam revoltados um com o outro e não conseguiram se entender. Vocês perceberam? Agora, qual desenho representa a profissão da personagem da história? Eu falei ainda há pouco, né? Letra A, ela era médica? Letra B, ela era cozinheira? Ou letra C, ela era professora? Vocês sabem, ela era professora. E qual era o nome da professora? Vocês prestaram bem atenção? Ela se chamava, letra A, Vânia? Letra B, Tânia? Ou letra C, Betânia?
Nossa, os nomes são meio parecidos, vocês estão lembrando? Anotem a resposta no seu caderno, não esqueçam. Acertou quem escolheu a letra B. Tânia. A professora Tânia chegou em casa tão cansada, tomou um banho, sentou-se à mesa da sala e... O que será que ela foi fazer? O que a professora estava fazendo quando os dois irmãos apareceram? Letra A, planejamento de aulas. Letra B, corrigindo provas. Ou letra C, lendo um livro? Acertou quem escolheu a letra A. Ela estava corrigindo uma pilha enorme de provas. E esses dois irmãos que apareceram de repente, como eles se chamavam? Letra A, sinônimo e antônimo? Letra B, sinônimo e antônio? Ou letra C, Antônio e Sino? Eles brigavam bastante, né? Vocês lembram o nome deles? Muito bem, sinônimo e antônimo. A resposta correta é a letra A. Relembrando que antônimo é a palavra que tem um sentido contrário a outra palavra. O nosso exemplo era: quente é o antônimo de frio, lá da historinha do livro da Jandira. E sinônimos são as palavras que têm significados parecidos. Caloroso é sinônimo de quente, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Agora, nós vamos ver aqui na telinha algumas atividades. A primeira está relacionada aos antônimos. Qual é o antônimo de? Nós vamos completar sempre com o antônimo correspondente. Nós temos um prato cheio. E qual será que é o antônimo de prato cheio? O contrário, não esqueçam. É prato vazio. Café quente. Café quentinho. Qual será o contrário? Café frio. Eu prefiro café quente. E agora, nós temos duas imagens. Um baú fechado e um baú... O que será? Aberto. Muito bem. E aqui, na primeira imagem, nós temos um dia tão lindo, um dia ensolarado. E na segunda imagem, também um dia bonito, pois o que está acontecendo aqui nessa imagem é necessário. Mas é um dia chuvoso. Confiram se vocês escreveram chuvoso corretamente, utilizando o CH no começo e o S tem sonzinho de Z. E agora, daquele lado, nós temos um gato branco e deste lado temos um outro gatinho. Qual será que é aqui o contrário de gato branco? Gato preto. Isso mesmo, muito bem. Viram só como vocês aprenderam rapidinho sobre os antônimos? Foram muito bem nessa atividade. Os antônimos já estão aí, ó, na cabecinha de vocês. Agora, vamos ver se os sinônimos também. Reparem aqui nessa sequência. Nós precisamos encontrar o sinônimo da palavra feliz. É aquela palavra que tem o mesmo significado. Será que é esperto? Será que é alegre? Ou será que é chateado? Qual palavrinha tem o mesmo significado de feliz? Alegre. Muito bem. Viram só como vocês também já estão conhecendo os sinônimos? Feliz, alegre. E o próximo? Olhem que tartaruga mais bonitinha. Ela é uma graça, mas é lenta.
E qual será o sinônimo de lenta? Vagarosa, feia ou rápida? Vocês se lembram? O sinônimo quer dizer o que mesmo? Ah, tem o mesmo significado, isso aí. Qual que tem o mesmo significado de lenta? Vagarosa, isso mesmo. Vagarosa é sinônimo de lenta. E desta vez, vejam o menininho dentro do veículo. Ele está perto. Aquilo que está perto está próximo? Talvez, né? Pode ser. Vamos continuar observando. Aquilo que está perto está longe? Já ouvi vocês dizerem que não. E aquilo que está perto está distante? Também não. Então, sinônimo de perto é próximo. Isso mesmo. Próxima sequência. Olhem essa casa. É uma casa grande. E qual palavrinha é sinônimo de grande? Se eu trocar, não vai alterar o sentido. Aquela casa é grande. Vamos observar. Aquela casa é bonita. Está dizendo a mesma coisa? Não, isso mesmo. Aquela casa é grande. Aquela casa é apertada. Tem o mesmo significado? Não, são coisas diferentes. Vamos ver se a última opção é a correta. Aquela casa é grande. Aquela casa é enorme. Eu estou dizendo a mesma coisa independente da palavra que eu usar? Sim. Então, sinônimo de grande, enorme. E aqui, nós temos 4 imagens. Vamos localizar o sinônimo da palavra pequeno. Será que é alto? Será que é baixo? Ou será que é bonito? Qual é o sinônimo da palavra pequeno? É alto? Não, alto é o antônimo. Muito bem, vocês já estão feras em antônimos e sinônimos. É baixo? Sim. É bonito? Não. Então, sinônimo de pequeno, baixo. Muito bem. Vocês foram ótimos nas 2 atividades. E agora, vamos fazer uma atividade de colorir. Acompanhem aí na tela. Nós vamos ter que colorir as palavrinhas que são sinônimo da palavra dormir. Será que descansar é sinônimo de dormir? Acordar quer dizer a mesma coisa que dormir? Cochilar tem o mesmo significado que dormir? Ou adormecer é sinônimo de dormir? Vamos observar. Olhem as palavrinhas que foram coloridas. Descansar, cochilar e adormecer são sinônimos de dormir. E agora, a mesma casa que vocês viram na atividade anterior. Só que agora precisamos saber o antônimo. E antônimo tem o sentido contrário, diferente. Quais palavrinhas querem dizer o contrário de grande? Pequeno? Apertado? Minúsculo? Ou enorme? Anotem aí no caderno pelo menos uma palavrinha que vocês acham que vai ser colorida na próxima tela. Pequeno, apertado e minúsculo são palavrinhas que têm o sentido contrário de grande. Olhem esse bonequinho, ele está irritado. E quais são os sinônimos de irritado? As palavrinhas que querem dizer a mesma coisa.
Será que calmo quer dizer a mesma coisa que irritado? Irado quer dizer a mesma coisa que irritado? Furioso tem o mesmo significado de irritado? E indignado, será que pode substituir a palavra irritado? Anotem aí no caderninho. Olhem agora as palavrinhas que foram coloridas. Irado, furioso e indignado. As três palavrinhas têm o mesmo sentido de irritado. E agora é o antônimo de veloz, o sentido oposto. Lento é o sentido oposto de veloz? Vagaroso pode ser um antônimo de veloz? Rápido é o sentido contrário de veloz? E lerdo, o que vocês acham? Quais dessas palavrinhas podem ser consideradas antônimos de veloz? As palavrinhas lento, vagaroso e lerdo. Elas têm sentidos contrários da palavra veloz. Agora, utilizando aquelas palavrinhas que nós escrevemos lá na tarefa, nós vamos brincar. Vamos brincar? E eu convido a Prof. Audrey para vir brincar com a gente. Tudo bem, Prof? Tudo jóia, Prof. Andressa. Oi, crianças, tudo bem? Vamos brincar de novo? Vamos. A Prof fez a tarefa também? Eu fiz, ó, Prof. Olha, tá aqui minha muito tarefa. Bem, fizemos a tarefa, nós duas. Com essas palavrinhas, então, eu só vou tirar essa brincadeira aqui, vou colocar do ladinho. Com essas palavrinhas, nós vamos brincar de jogo da velha. Vocês gostam aí em casa de brincar de jogo da velha? Eu sei que sim. E também vamos brincar de trinca mágica. Agora vocês vão aprender as duas brincadeiras. Nós vamos precisar de caneta e papel. Obrigada, Prof. Duas folhas. Em uma delas, vocês vão desenhar o joguinho da velha, o tabuleiro lá do joguinho da velha. E a outra folhinha vocês vão dividir ao meio. Divide para nós, por favor, Prof. Divido, Prof. Nós vamos dobrar essa folhinha, então, naquele modelinho de sanfona que vocês já dobraram na aula de matemática. Vamos dobrando juntos, então. Marca bem para ficar marcadinho. Vira e dobra o outro lado. Assim, professora? Isso. olha. Ó. Abriu, ficou uma sanfoninha, então. Agora, vamos dobrar de novo no outro sentido também como uma sanfoninha. Um lado, o outro lado. Ó, vejam só. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedacinhos aqui. E na tarefa, nós temos 12 palavrinhas. Vocês aí em casa vão escolher 3 conjuntos e escrever nesses quadrinhos. Eu não vou escolher a última linha. Eu vou copiar as 3 primeiras. Anotem aí, então. Então, uma a gente deixa de lado, prof? Deixa Isso? de lado. Isso, escolhe as outras 3. Eu já escolhi a primeira. A segunda.
Eu vou deixar a penúltima sem fazer. Ok. E eu deixei a última. Vou copiar a terceira linha. Pronto. Já escrevi, prof. Ok. Agora nós vamos recortar. Certo. Bem certinho nas linhas, prof? Isso, aham, de preferência. Ok. Vamos recortar. Tô quase terminando. Ok. Faltam só 3 agora. Joia. Eu fico com elas pra mim, professora? Sim, aham, fica Joia. com elas. Olá, Pra você. recortei um pedacinho errado, prof. Deixa do ladinho. E eu acabei escrevendo uma palavrinha errada. Eu vou fazer uma correção aqui nela. Vou riscar essa que tá errada e vou escrever a palavra correta embaixo. Viram só, crianças? Isso acontece. Aí em casa pode ser que vocês escrevam alguma palavrinha trocada. Agora, eu tenho as minhas palavrinhas e a Prof. Audrey tem as dela. Nós já precisamos deixar as palavrinhas nos montinhos corretos. Ah, na ordem, Na prof, igual ordem. da tarefa, Isso, na ordem igual da entendi. tarefa. Bonito, belo Feliz, triste e alegre. e feio. Criança, velho e idoso. Gordo, magro e completo. Doce, Joia. açucarado e amargo. E aqui rápido, veloz e lento. É bom Isso. deixar a tarefinha do lado para que vocês possam consultar. Às vezes pode ser que a gente esqueça alguma palavrinha. Deixa eu inverter aqui que fica mais fácil. Isso. Ok. Acho que agora tá certo. Vamos tirar no pedra, papel, tesoura, prof? Vamos. Aí eu então. gosto desse, né? Então vamos lá. Pedra, papel e tesoura. E Empate, empatamos. vamos de novo. Pedra, papel e tesoura. Então, E a prof. cortei o Andressa me papel, cortou. ganhei. Qual que é a regra do nosso jogo? Vocês sabem que no jogo da velha precisamos montar a coluna, a linha ou a diagonal. Mas eu preciso montar nessa ordem. Eu preciso que seja a palavra, o sinônimo e o antônimo correspondente. Eu não posso montar tudo bagunçado. Entendi. Vamos ver se a gente consegue então, Vamos prof. lá. Vamos lá. Vou começar com a palavra bonito. Bonito. Eu vou pôr a palavra idoso. Idoso. Eu vou então com a palavra belo. Eu vou com a palavra velho. E eu vou com a palavra feio. E agora? Eu vou com a palavra criança. Tá. E eu vou com a palavra doce. Triste. E eu vou com a palavra amargo. Ih, prof, não deu. Terminamos com o jogo empatado. Deu velha, né? Como eles dizem. Deu velha. Deu velha. Vamos de novo, prof? Vamos. Vamos mais Vamos uma lá vez outra então. vez. Vamos lá. Pra ver se agora nós conseguimos. A gente consegue. Eu comecei, pode começar, Posso prof? começar? Pode. Eu vou colocar o alegre. O alegre. E eu vou com o doce. Feliz. Feliz. Amargo. Agora eu vou pôr então o triste. Triste.
E eu vou com o bonito. E agora acho que eu vou pôr a criança. E eu vou com o belo. E eu vou com o velho, prof. Ih, deu velha de novo. Tá difícil. Tá difícil, prof. Mas agora vai. Agora vai. Vamos lá, então. Acho que começa você de novo, prof. Andressa. Mais Vamos uma lá. rodada. Vamos lá, então. Eu vou com a palavra feio. Feio. Eu vou com alegre de novo. Tá. Eu vou com bonito. E eu vou então com o triste. E eu vou com o belo. Olá, não prestei atenção, prof, mas tudo bem. Ei! Conseguimos! Fizemos uma linha na diagonal. Muito bem. Legal esse jogo. Muito jóia. A nossa outra sugestão, a trinca, vocês podem escolher só um grupinho de palavras. Vamos ficar com o seu ou o meu? Tanto faz. Acho que é o seu. O meu. Então tá bom. Nós Deixa as ficamos minhas aqui do ladinho. com as 9 palavrinhas que eu separei. Eu vou dividir 4 para a prof. Audrey e 4 para mim. 4, prof. E 4. E nós temos uma para comprar. O objetivo da trinca é formar as 3 palavrinhas ali, aquele conjuntinho completo, a palavra, o sinônimo e o antônimo. Você consegue montar alguma aí, prof? A trinca não. Ainda não? Compre uma cartinha minha. Olha lá. Feio, bonito e belo. E belo. Consegui montar uma trinca. Ok. Eu ainda não consigo, vou comprar uma sua. Consegui, ó. Rápido, veloz e lento. Agora, vamos, a prof compra e nós tiramos no par ou ímpar. Se eu compro as suas cartas ou você compra a minha. Tchan, 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 tchan. Eu quero ímpar. Eu quero par, então. Então 1, 2, tá. 3 1, 2, 3 e já. 5 é ímpar. Eu consegui comprar as cartas da prof. Audrey. Doce, açucarado e amargo. Vence quem conseguir montar o maior número de trincas. Como eu montei 2, ganhei da prof. Audrey. Muito bem, prof. Andressa. Mas esse é um jogo bem legal também. Bem Pra legal. gente guardar os sinônimos e os antônimos. Isso que Legal. precisa pensar, prestar muita atenção e espero que vocês tenham gostado. Vamos encerrar mais essa aula, mas antes vamos conferir se os nossos objetivos foram alcançados. Identificar e localizar antônimos e sinônimos em textos e situações diversas. Sim, nós conseguimos localizar, inclusive nas brincadeiras. Diferenciar antônimos e sinônimos reconhecendo as suas características. Vocês já aprenderam que antônimo é o contrário e sinônimo é aquele com o mesmo sentido. E localizar informações explícitas no texto, que vocês fizeram lá naquele momento em que nós interpretamos a história. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês para a nossa última aula da semana, na sexta-feira. Um beijo e até lá! Tchau, Tchau, crianças. Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Vamos então animados para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá então ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, reconhecer a regularidade na sequência recursiva. Identificar elementos ausentes em sequências recursivas, que faz parte da álgebra, né? Então, esse conteúdo nós já vimos em aulas anteriores, né? Mas é sempre bom a gente dar uma relembrada. Vamos lá? Então, relembrando a aula anterior. Sequência recursiva. O que é uma sequência recursiva?
Uma sequência, ela é recursiva ou recorrente quando determinado termo, o elemento, pode ser calculado em função de termos antecessores. Nossa, né? O que será isso, né? Será que vocês lembram dessa definição? E as sequências, elas podem também ser sequências figurais, ou seja, sequências de figuras. Então, observem ali essas sequências de quadrinhos. Vejam que ela tem uma ordem crescente. Mas qual foi a regra? Como que eu consegui colocar uma sequência juntinho da outra, acrescentando, né, sempre mais um? Vamos lembrar? Então, nós temos que sempre observar a primeira sequência. Veja, eu tenho um quadrinho. A segunda sequência tem 2 quadrinhos. Então, quando fala que eu tenho que recorrer ao elemento anterior, então esses 2 quadrinhos ali, eu tenho que observar o quadrinho anterior, que é o único. E aí eu vou fazer uma comparação e ver. Vejam que do primeiro quadrinho para os outros 2, teve o acréscimo de mais 1, certo? Muito bem. Vamos agora ver ali o próximo. A terceira coluna, né? A terceira sequência. Veja, eu comparei ela à sequência, à segunda. Então, a terceira eu comparo a segunda entra como elemento anterior. Então, vejam, eu acrescentei mais um quadrinho em relação ao elemento anterior. A quantidade de quadrinhos que eu tinha 2, eu acrescentei mais 1. Muito bem. Agora vamos comparar a terceira com a quarta. Observem que, da mesma forma, a quarta sequência aumentou um quadrinho em relação ao anterior. Eu tinha 3, agora eu tinha 4. Vamos ver a quinta. Se eu comparar com a quarta, então, na quinta eu tenho 5 elementos, na quarta eu tenho 4 elementos. Então, aumentou mais 1. E por último, ali, né, a coluna final, onde eu tenho 6 quadrinhos, e se eu for comparar com o anterior, que é 5, eu percebo também que aumentou. Então, percebam que houve uma crescente de mais 1 em todas as sequências, né? Por isso que ela é recursiva. Vejam que ela se modifica de uma sequência para outra, ela não se repete indefinidamente ou, tipo, copiou, né, colou. Então, por isso que ela tem o recurso da soma de mais 1. Essa é a regra, né, que some mais 1 ao antecessor. Muito bem, mas nós temos mais um exemplo aí, né? Nós vimos o exemplo de figuras, agora nós vamos ver o exemplo com números. Vamos lá? Então, também lembrando da aula anterior, né, nós temos as sequências numéricas. Observem a primeira sequência ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os pontinhos significam que essa sequência ela continua. Mas, qual é a regra? Por que esses números estão posicionados ali dessa forma? Existe uma diferença entre eles? Sim. Se nós formos pegar o número 1 e o número 2, nós vamos ver que existe uma diferença de mais 1 também, né? Então, eu comparei o 2 ao número anterior, que é o 1. Depois, o 2 e o 3, onde eu comparo o 3 e o 2, e eu percebo que também tem uma diferença. Do 4 para o 3, do 5 para o 4, do 6 para o 5, do 7 para o 6. Então, qual foi a regra utilizada para montar essa sequência de números? Vamos ver? Somar mais 1 ao antecessor. Lembrando sempre que antecessor é aquele número que vem antes, né? Então, ele é muito importante nessa sequência para que a gente possa colocar aí, fazer a sequência correta dos números. Vamos agora dar uma olhadinha naqueles números que estão ali embaixo, aquela sequência. 6, 10, 14 e 18. Então, eu pego os 2 primeiros números, 6 e 10. Qual é a diferença entre eles? Se eu for fazer a conta de cabeça ou lá no papel, eu vou perceber que do 6 para o 10, eu tenho que somar 4 números, certo? Então, muito bem. Do 10 para o 14 também. 10 para chegar no 14, ou 14 tira 10, dependendo da maneira como vocês aprenderam aí, vocês vão ver que também são 4 números. E do 14 para o 18 também são 4 números. Então, qual foi a regra utilizada para montar essa sequência de números? A regra é
somar mais 4 ao antecessor. Então, ali no primeiro 6 antecessor, eu somei mais 4, deu 10. Depois do 10, eu somei mais 4, deu 14. Depois, eu somei mais 4 e deu 18. Então, dessa forma, a gente conseguiu aí dar uma lembrada aí nas aulas anteriores, né? Mas, vocês podem pensar assim, mas e se eu quiser construir uma sequência? Eu posso? Claro que pode. Você, criança, aí em casa, pode brincar de montar sequência com os teus irmãos, com os teus pais, com aquelas pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia ali das aulas e da sua aprendizagem. Vamos ver como que a gente consegue montar uma sequência bem tranquila? Vamos lá, então. Vamos supor que eu pegue 4 elementos, 4 animaizinhos ali, tá? Qual regra que eu vou utilizar? Então, você pode montar ali a sua regularidade de quanto em quanto que ele vai aumentar. Então, o que que a gente faz? A gente repete a primeira sequência, tá? Só que como ela é recursiva, então eu tenho que acrescentar mais quantidades aí nessa relação. Então, o que que eu faço? Vamos supor que seja de 4 em 4, né? Vamos utilizar essa regularidade. Então, como que vai ficar a próxima sequência? Então, vejam lá, ficou 8. Então, eu tenho 4. Esses 4 eu repito novamente, só que eu acrescento mais 4. Então, vocês observem que ali na segunda sequência eu tenho 8 animaizinhos. 8 menos 4 dá 4. Então, a minha regularidade aí, a minha regra é fazer esse aumento de 4 em 4. Tá, mas eu tenho que montar a terceira sequência. Então, na primeira eu tenho 4 e na segunda eu tenho 8. A primeira, ela foi o elemento, a sequência anterior da segunda. Muito bem, já está resolvido isso. Agora, vamos tentar montar a terceira sequência? Então, veja. Isso. Então, vejam bem, para mim montar a terceira, o que que eu faço? Eu tenho que usar como base o elemento anterior. Nessa terceira, o elemento anterior é a segunda coluna. São os 8 animaizinhos. Então, o que que eu faço? Se eu sei que existe uma diferença entre eles, então eu repito a quantidade, só que eu coloco mais a diferença, que seria 12, né? Então, vejam, 4, 8, 12. Percebam que a nossa sequência, ela está crescendo, é o recurso, por isso que ela é recursiva, né? Ela não se repete linearmente, assim como a sequência repetitiva. Ela vai sempre sendo acrescentados recursos para que ela cresça, para que ela aumente. Muito bem, então nessa terceira nós temos 12 animais. Muito bem. Então nós vamos usar ela agora como elemento anterior para fazer a próxima. Quantos animaizinhos será que eu vou colocar na próxima sequência? Vamos ver, eu tenho 12, então eu repito os 12, mas como eu sei que a diferença é de 4, então eu coloco nesses 12 mais 4. Então, dessa forma eu tenho 4, 8, 12, 16 elementos ali nessa quarta sequência, né? E essa quarta sequência agora, ela vai se tornar elemento anterior, né? Para que eu possa construir mais uma sequência. Então, veja, se eu tenho ali 4, 8, 12, 16, então eu coloco novamente esses 16 na próxima sequência. E como eu sei que a diferença é de 4, né? Que a regra é de 4, então fica... Vamos ver como que vai ficar lá? Vai ficar o quê? 20. 4, 8, 12, 16, 20. Veja que eu já estou contando de 4 em 4, porque a regra é somar 4 ao elemento anterior. Então, na segunda sequência, eu somei 4 ao 4 que já tinha, deu 8. Na terceira, eu tinha 8, somei 4, que deu 12. E assim até chegarmos no final ali da nossa sequência. Viu como é fácil? Inclusive, vocês podem brincar em casa disso aí, né? Montar sequências e para que o coleguinha, o irmãozinho, o pai, a mãe, ou o primo, ou quem esteja com vocês, possa descobrir qual é a regra. Vão estar brincando e vão estar aprendendo. Mas, vamos ver mais uma sequência? Como que vai ficar? Observe a sequência recursiva e descubra a regularidade. Vejam que agora nós temos ali alguns patinhos, né? Observem a disposição dos patinhos, crianças. Na sequência anterior, eles aumentavam de forma
vertical. Então, ao visualizar, a gente já via que tinha uma escadinha, que tinha um aumento. Aqui, eles estão de forma linear. Mas será que a quantidade é a mesma? Observem lá, quantos patinhos que tem na primeira sequência, quantos que tem na segunda e quantos que tem na terceira, ali nas colunas, né? Mas aí, a partir do momento que vocês observarem, que vocês contarem, vocês vão fazer uma atividade. Vocês vão responder aqui para a prof. Na sequência, os patinhos. Primeira questão, aumentam desordenadamente? Existe uma desordem ali, né? Quantidades diferentes ali, sem ter uma regra. Segundo, aumentam de 6 em 6? Ou eles aumentam de 3 em 3? O que vocês acham? Vamos analisar ali. Na primeira sequência, nós temos quantos patinhos? 3, né? Na primeira coluna ali, né? Na segunda, nós temos quanto? 6 patinhos. E na terceira, nós temos 9. Então, nós temos ali, né? 3, 6 e 9. Então, qual é a diferença de quantidade de uma coluna, de uma sequência para a outra? Será que é de 6 em 6? Será que é de forma desordenada ou será que é de 3 em 3? Pensa um pouquinho aí, analisa e vejam que mesmo eles estando de forma linear, existe um aumento de elementos em cada sequência ali. Vamos ver? Quem respondeu que eles aumentam de 3 em 3? Parabéns! Parabéns mesmo. Por quê? Na primeira tem 3, na segunda tem 6. Se eu for comparar 6 e 3, qual que é a diferença? 3. Muito bem. Eu usei como elemento anterior os 3 primeiros. Tá, agora eu vou analisar o segundo e o terceiro. Então, o terceiro eu tenho 9 e no segundo eu tenho 6. Qual é a diferença de 6 para 9? 3. Então, isso significa que essa sequência, ela tem realmente um aumento de 3 em 3 elementos. E isso é extremamente importante que vocês observem, que vocês aprendam, porque vai servir como base, porque a álgebra, essa sequência recursiva, vocês vão estudar ainda por muitos e muitos anos, né? E cada vez os conteúdos vão ficando, né, mais complexos, são mais informações, mais conhecimentos. E se vocês souberem, prestarem bastante atenção e aprenderem bem a base, vocês não vão ter problema para frente quando forem trabalhar também com sequência, tá bom? Mas também nós temos a nossa próxima atividade. Vamos lá? Observe as sequências abaixo e complete com elementos ausentes. Vejam bem, uma sequência, crianças, também podem ter elementos ausentes. O que é um elemento ausente? Aquele elemento que está faltando, que de repente, por um motivo ou por outro, não consta ali. Só que o que nós temos que fazer? Como a gente já conhece sequências, então nós temos que prestar atenção, observar, levando sempre em consideração esse elemento anterior, para que a gente possa descobrir quais elementos estão faltando. Então, vejam ali que nós temos uma sequência de 2, 4, um elemento ausente, depois o 8, um elemento ausente, depois o 12. Veja, qual é a pergunta? Qual é a regra para descobrir os próximos números da sequência? Então, vamos analisar essa sequência. Vejam lá, os dois primeiros números, 2 e 4. Eu tenho o elemento anterior, que é o 2, e eu tenho o próximo, que é o 4. Se eu for fazer a diferença entre eles, 2, para mim chegar no 4, quanto que faltam? Faltam 2. Então, entende-se que essa sequência aí, a regularidade dela é que ela aumente de 2 em 2. Vamos ver. Se eu sei que é de 2 em 2, então, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, quanto que vai dar? 6. Muito bem. Então, eu já tenho ali os 4 primeiros números da sequência. 2, 4, 6 e 8. Então, eu já percebi que ela aumenta de 2 em 2. Se ela aumenta de 2 em 2, então eu tenho 2, 4, 6, 8. E qual que é o próximo? 8 mais 2, que dá 10. E dessa forma, fecha 12. Se nós formos analisar ali, a diferença entre todos os números é de 2. Então, eu pergunto para vocês, qual é a regra? Qual é a regularidade dessa sequência? Vamos ver a resposta? A regra é somar 2 ao número anterior, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Então, vejam como é fácil. É só prestar atenção, observar, fazer o cálculo mental, fazer o cálculo no papel, se for o caso, mas o importante é
conseguirmos descobrir qual é a regra, porque é a regra que vai dar a sequência, né, a continuidade e a sequência. Vamos lá então? Vamos ver a sequência de baixo ali, né? Então eu tenho 3, eu tenho 8, eu tenho um elemento ausente, eu tenho 18, eu tenho outro elemento ausente, eu tenho 28. Então vamos lá, vamos pegar os dois primeiros. O elemento anterior que é o 3 e o próximo que é o 8. 3 para 8, quanto que dá? Vamos contar aí nos dedinhos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, então eu já descobri qual é a diferença. Tá, mas depois do 8 tem um elemento que está faltando. Qual será? Se eu sei que a diferença do 3 para o 8 é 5, então qual é o próximo elemento? 8 mais 5, que dá 13. Muito bem para quem acertou e está acompanhando aí junto com a prof. Tá, eu tenho 13 e eu tenho 18, que também, né, o intervalo entre eles é de 5. Tá, mas depois do 18, está faltando um número. Se eu sei que é 5, então vamos ver quanto que dá. 18 mais 5? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Joia, para quem está aí conseguindo acompanhar, né? Então, e depois do 23 até o 28, mais 5 que, né, que daí fecha a nossa sequência. Mas, como eu falei para vocês, e guardem muito bem isso, crianças, na memória de vocês aí. Regra, regularidade. Qual é a regra que eu utilizo para compor a minha sequência? Tá, qual que é a regra então? Para descobrir os próximos números? A resposta é somar 5 ao número anterior. E como eu tinha conversado com vocês a respeito das brincadeiras que dá para fazer em casa, tudo mais, então eu trouxe aqui uma atividade extremamente simples que dá para vocês fazerem em casa e brincar, né? Brincar de escolinha, como o prof sempre diz para vocês. Nós temos aqui uma sequência de bandeirinhas, né? Então, uma determinada criança resolveu brincar em casa lá de sequências, fez elas em bandeirinhas, mas percebeu que algumas bandeirinhas caíram, não estavam coladas direitinho, tá bom? E o que aconteceu? Lógico, a gente não vai deixar assim, né? Nós temos que dar um jeito de organizar e resolver o problema aqui. Então, nós sabemos que essas bandeirinhas, elas têm uma sequência de números, né? Vamos aqui para a nossa primeira sequência de bandeirinhas amarelas. Então, eu tenho a primeira bandeirinha que é 7, a segunda bandeirinha que é 14, daí eu tenho o intervalo da bandeirinha que caiu, depois 28, outra bandeirinha que caiu e 42. Então, eu tenho duas bandeirinhas caídas, mas aonde eu vou colocar a bandeirinha certa, tá? Então, como a gente sabe, um passarinho contou que são sequências recursivas, então aí a gente já tem mais ou menos um caminho. Existe uma regra, uma regularidade para a gente colocar essas bandeirinhas na sequência certa. Então vejam, 7 para 14, a diferença é de 7, tá? Então, 7, 14. Se aqui deu 7, então, aqui eu tenho um elemento anterior e aqui eu fiz, né, para que eu tivesse essa segunda bandeirinha, eu tive que usar como recurso a bandeirinha anterior, certo? Então, se eu sei que deu 14, então a próxima eu vou usar o 14 como elemento anterior. Então, como é que eu vou fazer? Se eu sei que a diferença é de 7, então 14 mais 7 dá quanto? 21. Então, eu vou pegar a bandeirinha aqui do 21 e vou colocar aqui, ó. Colocar ela no seu devido lugar. Tá. 7, 14, 21, 28. Então, o 7 foi elemento anterior do 14. O 14 foi elemento anterior do 21 para mim descobrir. Daí, o que eu tenho aqui? O 28. Do 21 para o 28, também a diferença é de 7, certo? Então, essa é a regra, tá? Se é 7, então, lógico, só tem uma bandeirinha caída, mas vamos descobrir se realmente é esse valor mesmo? Então, 28 mais 7 vai dar 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Muito bem. E aí, eu coloco a bandeirinha aqui novamente, certo? Daí eu posso perguntar para vocês assim, mas qual foi a regra para que eu colocasse a bandeirinha certa? Então, a regra
foi somar 7 ao antecessor. Antecessor. Por quê? Porque para mim poder construir uma sequência recursiva, o fato de eu sempre recorrer ao antecessor é fator primordial. A gente tem que prestar atenção para que a gente possa fazer essas comparações e descobrir qual é a regra, qual é a regularidade nessa sequência, certo? Vamos para a próxima? Então, deixa eu colocar aqui, né? Então, vejam bem, eu tenho uma outra sequência aqui de bandeirinhas, então vejam, só que aqui ela começa do 15. 15 para 25. Qual é a diferença de 15 para 25, né? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer a conta de cabeça ou vocês podem também fazer ela no papel, não tem problema nenhum. O importante é usar o raciocínio aí para descobrir qual é a regularidade. Aqui eu diminuo e aqui, né? Então veja que aqui eu utilizei a subtração. Mas eu posso usar a adição também? Claro que eu posso. Porque se eu percebo aqui, ó, eu posso somar o 15 com o 10, que dá 5 e dá 25. Então, eu posso usar essas duas operações aqui para mim descobrir qual é a sequência, qual é a continuidade, o número da sequência e da regularidade. Então, veja, eu descobri aqui uma coisa muito importante, que é o 10, a diferença, tá? Então, 15 para 25 dá 10. 25 para 35. Se eu somar, se eu buscar qual é o número, qual será? Mais 10 de novo. Então aqui, ó, vejam que essa sequência, ela é uma sequência de soma sempre de 10, tá? Então, 25, 30. Tá, mas agora eu tô percebendo que estão faltando dois números ali que caíram. Se eu descobrir esse fator aqui importantíssimo, que é 10, então, qual é o próximo número depois do 35? É o 55 ou é o 45? É só eu somar. Se eu sei que é 10, então 35 mais 45 dá... Aliás, 35 mais 10 dá 45. Muito bem. Aí eu coloco ali. E sobrou 55, mas será que é ele mesmo? Vamos lá somar? Então, 45 mais 10, vejam aqui, ó. Isso que é importante aqui, ó, esses intervalos aqui de mais 10. 45 mais 10 dá 55 e 55 mais 10 que dá 65. Então percebam, crianças, que isso aqui nós já vimos em aulas anteriores, né? Então a professora só está reforçando, porque é um conteúdo bem importante de álgebra, que, como eu já disse, vocês vão usar em outros anos aí, nos anos posteriores, tá? Bom, aqui eu descobri que a regra era somar 7 ao antecessor. E aqui, qual é a regra? Tá fácil, fácil, fácil. A regra aqui é somar 10 ao antecessor, né? Sempre lembrando de fazer essa observação e levarem muito em consideração os números antecessores, porque são eles que vão construir a nossa sequência. Viram como é fácil? E pode ser o número que vocês quiserem. De repente, quando vocês forem montar aí as sequências de vocês, com números ou com figuras, que também fica legal, tá bom? E nós temos mais uma situação problema. Vamos lá tentar resolver? Vamos lá. Então, João é um vendedor de flores. Ele trabalha de segunda a sábado, menos aos domingos, que é seu dia de descanso. Observe na tabela a quantidade de vasos de flores que João vende durante a semana. Então, nós temos ali, né, uma tabela, mas ao lado diz que ao montar a tabela, para controle de suas vendas, João esqueceu de digitar o número de vendas de 2 dias. Vamos ajudá-lo a completar a tabela? Só que tem uma dica ali. Existe uma regularidade nessa tabela. Então, vamos observar ali ao lado a tabelinha que o João fez. Ele colocou numa coluna
o dia da semana, os dias da semana, e na outra o número de vendas, né? Número de vendas dos vasos de flores. No domingo, como diz lá no enunciado do problema, ele não trabalha, ele descansa. Então, certamente não houve vendas, não houveram vendas. Na segunda-feira, ele vendeu 4 vasos de flores. Na terça-feira, ele vendeu 8. Na quarta-feira, ele vendeu 12. Na quinta e na sexta, foram os dias da semana ali que ele esqueceu, né, de colocar os números ali. Se distraiu com alguma coisa e acabou não colocando ali os números. E no sábado, ele vendeu 24 vasos de flores, né? Vai chegando o final de semana, as pessoas vão, né, aumentando aí as suas compras. Então, ele tem a tabela. Só que para que a gente possa entender também essa situação problema, é importante que a gente coloque esses números numa reta numérica. Então, nesse caso, crianças, é uma das estratégias, é um dos recursos que a gente utiliza para a gente poder entender a situação problema, né? Porque toda situação problema, ela exige uma resolução. E para que a gente possa resolver essa situação problema, nós temos que utilizar o nosso raciocínio lógico e usar estratégias, sejam quais forem, para tentar entender a situação problema e resolvê-la da melhor maneira possível. Então, dessa forma, ali nós utilizamos a reta numérica. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos a reta e nessa reta os números de vendas, né, dos vasos ali, igual está na tabela, numa sequência. Só que, logicamente, faltando as duas quantidades ali que ele esqueceu. Então, vejam lá, nós começamos com o 4, daí, que foi o que ele vendeu na segunda. Depois, a gente foi para o 8, que foi a quantidade de vasos que ele vendeu na terça. E para 12, que é a quantidade que ele vendeu na quarta. Como é que nós vamos descobrir os dois próximos números? Nós já fizemos uma atividade semelhante agora há pouquinho, né? Então, vejam lá. Então, vamos pegar o 4 e o 8. O 4 é o antecessor. Lembrando sempre que antecessor é aquele, no caso o número aqui, que vem antes. Então, pegamos o 4 como antecessor e o 8. E a gente faz um comparativo. E vê qual é a diferença de número, qual é o intervalo de número que tem entre eles ali. Então, do 4 para o 8, se nós formos contar, dá para contar no dedinho aí. 4, 5, 6, 7, 8. Opa, já descobri que a diferença é 4. Agora, muito bem, resolvemos a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo número. Agora, nós vamos comparar o 8 e o 12. Agora, o 8 é o antecessor do 12, porque é ele que vem antes. Tá? O 4 já foi, já utilizamos. Então, do 8 para o 12, nós também percebemos que existe uma diferença de 4. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. Então, se essa diferença ela é regular, ela vem acontecendo desde o primeiro e do segundo número quando nós comparamos, então, consequentemente, o quarto número, ele também vai ser afetado por essa diferença. Então, vejam bem, nós temos agora o 12 como antecessor. Se eu sei que a diferença ali, que o intervalo entre eles é 4, então vamos lá contar? 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. Então, nós já descobrimos um dos números que o João esqueceu de colocar na sua tabela. Muito bem. Agora, vamos olhar novamente para a reta e ver qual é o elemento antecessor. É o 16. Né? Para que eu possa descobrir o próximo, eu tenho que ter o antecessor ali. Então, 16. 16, se eu somar 4, eu vou obter o número 20. Muito bem. E do 20 para o 24 também dá 4. Então, vejam que existe uma regra ali, né? Que é a soma ali, sempre somando 4 ao antecessor. Dessa forma, nós vamos preencher a tabela. Vamos ver a tabela lá como que vai ficar? Muito bem. Então, observem lá que agora sim a tabela do João está completa, né? Porque ele descobriu, né? Ele descobriu não, ele
conseguiu preencher a tabela colocando os números que faltavam, que eram o 16 e o 20. Tá? Então ficou na segunda 4 vasos, na terça 8, na quarta 12, na quinta 16, na sexta 20 e no sábado 24. Vejam lá como foi importante aquela dica lá, né? Que existia uma regularidade na tabela. Mas esse problema, ele tem uma pergunta ali final, que diz assim, ali embaixo da reta numérica. Agora que você já encontrou os números que faltavam, responda. Qual sequência se formou? Qual sequência que vocês acham que se formou aí? Né? Já é importante também que vocês já vão aprendendo e já vão se familiarizando com esses termos matemáticos, né? Que sequência que se formou? Vamos ver quem sabe? Muito bem, para quem respondeu que é uma sequência recursiva, né? Então, dessa forma, a gente aí conclui essa situação problema. E depois de nós trabalharmos de diversas formas essa sequência, lembrarmos como que foi a aula anterior, tudo, vamos ver se a gente conseguiu atingir os objetivos do dia, da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, quais eram os objetivos? Vamos ver se vocês lembram. Reconhecer a regularidade na sequência recursiva. Então, nós trabalhamos muito com regras, para vocês perceberem qual era a regra ali que, somada ao número, dava continuidade à sequência. Então, ok. Identificar elementos ausentes em sequências recursivas. Então, eu acredito que também, a partir da regra que vocês descobriram, vocês vão conseguir ali identificar os elementos que faltavam naquela sequência de números ali. Tá bom? Vamos para a tarefa, então? Tem tarefa. Vamos lá. Bom, para o segundo ano, número 1, identifique os elementos ausentes nas sequências recursivas abaixo. Então, tem a letrinha A e tem os números 2, 4, 6, elemento ausente, 10, 12, elemento ausente, 16, elemento ausente e o 20. Então, vocês vão ter que descobrir ali e colocar os números ali. Pode fazer de cabeça, a memória aí vamos trabalhar bastante, e pode também, se de repente você sentir alguma dificuldade, faz a continha do lado, criançada, não tem problema nenhum. Letra B, nós temos o número 3 e 7, um elemento ausente, 15 e 19, outro elemento ausente, e 27 e 31. Bem fácil. Letra C, 4, daí o elemento que está faltando, 12 e 16, outro elemento que falta, 24, mais um elemento faltando, e o 32. Muito bem. E o número 2, qual será a próxima sequência de elementos? Desenhe. Então, vejam que ali nós temos uma sequência de animais também, Então, observem ali os primeiros, a segunda sequência, a terceira, e vocês vão desenhar a quantidade que está faltando. Lembrando que, antes de tudo, vocês têm que perceber qual é a regra, qual é a diferença de um elemento ali, de uma quantidade de elementos para o outro. Bem fácil também. Vamos para a próxima? Qual será a próxima quantidade de pirulitos da sequência? Desenhe. Então, ali também, nós temos, só que agora é com pirulitos, uma sequência. Então, vocês vão ali observar os elementos ausentes, perceber as diferenças e preencher, desenhar ali naquele retângulo a próxima sequência de pirulitos. E daí vão responder, qual quantidade de pirulitos que aumentou de uma sequência para outra? E dessa forma finalizou. Por hoje é isso aí, criança. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lembrado da aulinha das sequências, espero que tenham aprendido. Brinca em casa de escolinha, faz as tarefinhas, busca na escola as atividades, entrega na data certa e vamos aí. É dessa forma que a gente vai aprender cada vez mais, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Vem aí, Educação Física. Olá, amiguinhos, todos bem? Eu sou a assistente social Leni e hoje nós viemos aqui conversar com vocês sobre as doenças negligenciadas. E sobre essas doenças eu vou chamar uma colega que é enfermeira, Luciana, para estar conversando com vocês. Olá, crianças, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essas doenças para a gente conhecer um pouquinho mais o nosso corpo. Eu me chamo Luciana, eu sou enfermeira, trabalho na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças negligenciadas. E
para a gente saber o que é negligenciar alguma coisa, né? Então, negligenciar é a gente deixar de lado, esquecer, se desatentar, se descuidar de alguma coisa. Então, essas doenças, elas são descuidadas. O que isso significa? Que elas não existem? Não, muito pelo contrário. Essas doenças existem e infectam muitas pessoas no mundo todo, principalmente as pessoas que estão em alguma situação de pobreza, né? Então, a gente chama que essas doenças são negligenciadas porque elas são deixadas de lado, tem pouco investimento de pesquisa para essas doenças, para o tratamento delas. Então, infelizmente, elas ainda afetam muitas pessoas no mundo. Vamos mudar a tela. E quais são essas doenças, né? Essas doenças, elas são causadas por diversos bichinhos, né? Então, elas podem ser causadas por protozoários, por vírus, né? Como a dengue, a raiva, a chikungunya, por bactérias, né, como a tuberculose, a hanseníase, o tracoma e também por vermes, que são as verminoses. Pode mudar a tela. A gente escolheu 2 grupos principais aqui de doenças para a gente falar um pouquinho mais, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre elas e como a gente deve se cuidar. A tuberculose, né? Por que escolhemos a tuberculose? Ela ainda é uma doença bastante prevalente aqui no município de Ponta Grossa. Então, muitas pessoas têm e podem estar espalhando para a cidade toda, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre ela para a gente evitar essa transmissão. Então, ela é uma doença causada por uma bactéria, ela é chamada bacilo de Koch, né? Um nome difícil, né? Mas é bem importante a gente entender o que ela causa para a gente evitá-la. Ela afeta principalmente os nossos pulmões, né? Então, ela dificulta a nossa respiração. Mesmo assim, embora ela prefira os pulmões, outros órgãos do nosso corpo podem ser afetados pela tuberculose, né? Principalmente nas pessoas que têm a imunidade baixa, aquelas pessoas que têm uma resistência do corpo um pouquinho menor que as outras. Pode passar. O que a tuberculose causa, né? A tuberculose pulmonar. Primeiro, ela vai causar uma tosse, aquela tosse que não sara. Vai passar 2, 3 semanas e a gente ainda está tossindo. Isso precisa ser investigado. A gente precisa fazer o exame para saber se não é tuberculose. Então, é uma tosse que pode ser tanto aquela tosse seca ou tosse com catarro, né? Outra coisa que a tuberculose causa nas pessoas é a febre, principalmente no fim da tarde, né? Aquela febre todos os dias, no finalzinho da tarde. Também pode dar suor, né? A pessoa dorme e acorda suada, isso também é um sinal de tuberculose. Causa também o emagrecimento, aquele emagrecimento sem causa que a gente não sabe por que começou a emagrecer, né, sem ter feito nenhuma dieta, sem ter feito exercício e começa a perder peso. E também a pessoa que tem tuberculose fica muito cansada, né? Ela fica cansada para qualquer coisa, né? Isso são os sintomas principais da tuberculose pulmonar. Pode passar a tela. Como que transmite? Então, assim, para que a pessoa tenha tuberculose, ela precisa estar em contato com outra pessoa que também tenha tuberculose. Então, este contato muito próximo faz com que quem tem a doença, na hora que ela tosse ou na hora que ela fala, as gotículas ali de saliva, elas saem com o bacilo. E quando a gente se expõe muito tempo na frente dessa pessoa que é doente da tuberculose, a gente acaba respirando esses bichinhos, né, essas bactérias, e elas entram no nosso corpo e causam a doença. Pode passar a tela. Nas pessoas, tem algumas pessoas que correm um risco um pouquinho maior de desenvolver a doença, né? A grande maioria até entra em contato com a bactéria, mas acaba o organismo lá, os soldadinhos da defesa vão lá e destroem ela. Algumas pessoas não conseguem destruir esse bichinho, né? E acabam ficando doentes. Então, o risco maior são para as pessoas que vivem em regiões que essa doença é mais prevalente, né? Que ela tem mais pessoas contaminadas. Pessoas que moram com alguém doente, então que dormem no mesmo quarto, que compartilham a mesma cama,
que dorme em locais muito próximos, que compartilham objetos, né, pessoais. Então, o contato muito próximo com os doentes é um fator de risco muito grande. Também as pessoas que têm a defesa baixa, né, tem a baixa imunidade que a gente fala. Essas pessoas também correm um risco maior de desenvolver a doença. Quem tem câncer, né, que é uma doença muito séria na cabeça e no pescoço, também tem um risco maior. As crianças, né, os menores de 5 anos principalmente, e os idosos, né, os senhorzinhos, né, os vovós, os vovozinhos, têm um pouquinho mais de risco de desenvolver a doença. Também as pessoas que consomem drogas, fumam cigarro, usam álcool, essas pessoas também têm um risco muito grande de desenvolver a doença. Quem tem diabetes e desnutrição também corre risco. Pode passar a tela. E ela tem tratamento? Graças a Deus tem, né? O tratamento ele é feito com antibióticos, ele está disponível no SUS, então é gratuito, mas ele é um tratamento prolongado, ou seja, a gente tem que tomar o remédio certinho por pelo menos 6 meses. Então, esse tratamento ele dura de 6 meses até 1 ano, né? Mas o importante é que ele para a transmissão e a pessoa que toma certinho o medicamento fica curada. Vamos falar um pouquinho agora sobre as verminoses, né? Esse é um outro assunto que a gente escolheu para trazer para vocês, pela importância e pela quantidade de gente que tem, né, essas verminoses. Então, elas são causadas por vários tipos de bichinhos, né? E eles são de diversos tipos e podem ser transmitidos de várias formas possíveis. Pode passar. Então, acontece essa doença quando a gente ingere, né, principalmente, quando entra no nosso organismo, algum verme, né, que a gente chama de parasita. Ele entra no nosso corpo e a gente passa a ser hospedeiro desses bichinhos, né? Eles crescem no nosso corpo e causam as doenças. O lugar que eles mais gostam do nosso corpo é o nosso intestino, né? Normalmente eles ficam no intestino, mas eles podem escolher outros lugares também, né? Outros órgãos e causar vários sintomas. Pode passar a tela. E a depender de onde esses bichinhos se instalam no nosso corpo, são os sintomas que eles vão causar, né? Mas, no geral, né, os sintomas eles vão incluir dor abdominal, ou seja, dor de barriga, diarreia, né, que são aquelas fezes mais amolecidas, mais líquidas, náuseas ou vômitos, né, que é aquela ânsia que a gente chama, né, que dá vontade de vomitar e às vezes não sai. Também pode causar alterações no apetite. Ou a pessoa às vezes sente muita fome ou perde totalmente o apetite e não quer comer. Outra coisa que as verminoses causam é a irritabilidade. A pessoa fica irritada, chorosa, né? Principalmente quando é criança. A criança fica muito, chora por qualquer, né, motivo. Então isso é pode ser também um sintoma de uma verminose. A perda de peso também sem nenhuma causa conhecida. E quando a gente percebe nas nossas fezes lá, quando a gente vai dar tchau para o cocô no vaso, é importante a gente olhar e ver se não tem nenhum pontinho branco nessas fezes. Isso também pode ser uma indicação de que a gente está com alguma verminose. Pode passar. E eu trouxe alguns exemplos de verminoses aqui para a gente entender como que ela chega até no nosso organismo, né? É um número muito grande de doenças, então eu escolhi algumas só para a gente entender as formas que elas entram no nosso corpo e como que a gente pode evitá-las. A mais famosa de todas é a famosa lombriga, ou tem muita gente que chama de bichas, né? O nome certinho dessa doença é ascaridíase. Então, como que chega no nosso corpo? Uma pessoa doente que tem a lombriga, né, as bichas no intestino, ela vai fazer cocô e nesse cocô saem os ovinhos dessas lombrigas. Se a pessoa não teve uma higiene adequada das mãos, por exemplo, foi no banheiro, se limpou e não lavou a mão, ela vai preparar algum alimento e a pessoa que comer esse alimento vai comer junto com a comidinha os ovos das lombrigas.
né? Esses ovos vão entrar no corpo, vão lá para o intestino, vão crescer e se multiplicar e depois vai sair novamente pelas fezes e esse é o ciclo da doença, né? Então, a gente tem doenças que a gente adquire pela alimentação, pode passar. Também é o caso da teníase, né? A teníase, ela também é pelo consumo de alimentos infectados, principalmente a carne, tanto do porco quanto do boi. Aqui acontece um pouquinho diferente, a pessoa que tem a teníase vai no banheiro, sai os ovinhos, o boi vai se alimentar de algum alimento ali que está contaminado, vai crescer uma larvinha lá dentro do boi e vai se armazenar lá na carne, né? E daí, se a gente vai lá comer uma carne e não cozinha direito esta carne, não frita bem ela ou não assa, a gente pode engolir esses ovinhos, né, que tem as larvinhas, e a gente come e também os ovos vão até o nosso intestino, explodem e a larvinha sai dali, causando a teníase. Se a gente come os ovinhos direto lá da natureza, né, de algum alimento sem ser higienizado, a gente pode também desenvolver o que a gente chama de cisticercose, que é o mesmo bichinho que causa, mas ele vai daí para outros lugares do nosso corpo, principalmente o cérebro, né? Isso é muito grave. A próxima doença que nós trouxemos aqui foi a esquistossomose, um nome estranho, né? Mas a gente chama bem comumente de barriga d'água, né? Essa ela tem um ciclo um pouquinho diferente, né? A pessoa que tem a doença, ela vai, faz, né, a eliminação dos ovos na natureza. Esses ovinhos, eles vão parar lá nos rios, né? E lá no rio, esse ovinho acha um caramujo, né? Um caramujo de água doce. Nesse caramujo, os ovinhos se desenvolvem, vão virar larvinhas, e essas larvas, elas vão entrar pela pele, né? Pela nossa pele. Então, se a gente vai lá em algum rio, né? Num tanque, qualquer lugar assim que tenha caramujos, se a gente tiver descalço, a gente pode ter essas larvinhas entrando pela nossa pele, né? E daí ela vai entrar no nosso corpo e causar a doença que a gente chama de esquistossomose. A outra doença que a gente trouxe aqui é a filariose, né? Essa é um pouquinho diferente porque ela é transmitida por um mosquito, né? Então, o mosquito vai, pica a pessoa que é doente e vai em outra pessoa que é saudável, pica e transmite essas larvas para essa outra pessoa, né? Essa larvinha, ela tranca a circulação, né, do corpo e causa o que a gente chama de elefantíase. Então, as pernas ou o braço, principalmente, ficam enormes, né, e causam um problema muito sério de saúde. Pode passar a tela. Então, a gente trouxe vários exemplos, né, de verminoses e como que elas chegam até nós. Então, sabendo como elas chegam até nosso corpo, a gente sabe como evitá-las, né? Então, quais são as formas da gente evitar uma verminose e não ficar doente por conta desses bichinhos? A primeira medida que a gente tem que tomar é sempre consumir água tratada, né? Então, a água pode ser tratada tanto a que vem lá da empresa, né? Que vem na nossa torneira, que vem lá da rua. Ela tem que ser tratada e fervida, né? Então, a gente pode ferver a água, espera esfriar e consumir essa água tratada. Pode ser também água filtrada, isso é muito importante, né? A água tem que estar sempre limpinha. Outra coisa muito, muito, muito importante é lavar bem os alimentos, principalmente aqueles alimentos que a gente consome cru, né? As saladas, né? Então, a alface, o tomate, todas as comidas que a gente não cozinha, a gente precisa lavar muito bem antes de consumir, né? Para não ter nenhum bichinho ali dentro dessa salada. Outra coisa muito importante é cozinhar bem os alimentos, né? As carnes principalmente. A gente não pode comer carne crua, né? O risco da gente ter uma doença é muito grande, né? Se esse consumo existir, ele precisa ser de um lugar muito, né? A carne tem que ser muito bem, de uma ótima procedência para que a gente possa consumir. Mas o importante, o ideal é fritar bem a carne, cozinhar bem a carne ou assar bem a carne antes de se alimentar. Outra coisa importante, andar sempre calçado. Quando a mamãe chama, põe o chinelo, menino, né? Isso é muito importante, que a gente está evitando que essas larvinhas que podem estar na natureza penetrem na nossa pele. Então, sempre com calçadinho no pé, né?
Outra coisa muito importante, né, que a gente já falou muito, é a lavagem das mãos. E muito importante que a gente lave bem as mãos antes e depois das refeições, antes e depois de ir ao banheiro, principalmente, né? Outra coisa bem importante é cortar as unhas e mantê-las sempre limpas e não roer. Quando a gente rói a unha, se a gente está com a mão meio sujinha, a gente está colocando esses ovinhos lá dentro do nosso corpo. Então, não pode roer unha, né? A gente deve sempre usar o banheiro para fazer as nossas necessidades, né? Então, fazer xixi, cocô, o lugar é no banheiro, né? E é importante que a gente tenha um sistema, né, de cuidado com esse esgoto, né? Então, é importante o saneamento básico que a gente fala. Isso não depende só da gente, mas a gente precisa de um ambiente também seguro e limpo. E outra coisa bem importante, qualquer sintoma, qualquer sinal que você esteja com alguma dessas doenças que a gente falou hoje, que você procure uma unidade de saúde para ser avaliado, atendido e tratado, né? Todas essas doenças têm tratamento e são tratamentos bem simples e que estão disponíveis para todos. Então, amiguinhos, nós aprendemos várias doenças, não foi? Uma delas foi a tuberculose. E a tuberculose, ela tem cura. Basta que o papai, a mamãe, levem você, alguém, né, possa levar vocês até a unidade de saúde mais próxima para buscar o tratamento. Agora nós vamos chamar, para nos divertir um pouquinho, sobre a música tuberculose, as agentes comunitárias de saúde, a Marli, a Rosana, a Isabel, a Priscila e a agente comunitária de endemias, a Jaine. Ela chegou me derrubando, enchendo o saco, atazanando. Qual é essa doença aí? Mas peraí, é uma doença contagiosa, é uma coisa horrorosa e eu não paro de tossir. Mas hoje aqui vou te explicar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. Ela chegou me derrubando, enchendo o saco, atazanando. Qual é essa doença aí? Mas peraí, é uma doença contagiosa, é uma coisa horrorosa e eu não paro de tossir. Mas hoje aqui vou te explicar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. O nome dela é tuberculose, a transmissão é por gotículas de alguém contaminado. A gente tem que se tratar. Olá, amiguinhos! Gostaram da nossa aula de hoje sobre o tema tuberculose e algumas outras doenças? Então, esta aula é uma aula de educação física e nós trouxemos essa aula para vocês com
a parceria da Fundação Municipal de Saúde com a enfermeira Luciana e com as meninas agentes comunitárias de saúde da Unidade Básica de Saúde José Bueno. E eu, Leni, enquanto assistente social da Secretaria Municipal de Educação. Até a próxima, fiquem bem!